Oi, oi. Não tá baixo não o microfone? Aqui fica baixo, mas aqui é que fica alto. Ok. Boa noite a você que está nos acompanhando, que já chegou no canal. Eu vou lhe pedir que acompanhe a transmissão, mas também compartilhe com outros. Certamente é um tempo que Deus quer abençoar a nossa vida. Durante esse tempo que nós não pudemos nos reunir aqui presencialmente no culto, no templo, nós estamos daqui transmitindo e você pode cultuar a Deus e convidar outras pessoas para estar também acompanhando essa transmissão. Você pode ir lá no canal, tem um sininho, você notifica lá quando as transmissões estiverem sendo feitas. Você vai ser notificado e sempre acompanha quando tiver alguma transmissão ao vivo. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp para que juntos possamos adorar o Senhor. Esse dia que Deus fez, na noite desse dia, nós podemos nos alegrar nele. Também cultuar o Senhor. Não fique apenas assistindo à programação, mas envolva-se com a programação. Você pode pegar um inário, pegar uma Bíblia e ficar acompanhando as leituras e assim sentir que está também participando de um culto corporativo, apesar de estarmos cada um nos seus lugares. Então nós vamos fazer de início uma leitura que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Nós queremos que Deus, através dessa leitura, fale ao nosso coração, que abençoe a nossa vida, e dos cantos que entoaremos ao Senhor, tudo seja para a glória dEle. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que texto tão precioso! O apóstolo Paulo nos chama a olhar para todas as coisas que acontecem e entender que elas cooperam para um propósito, para o bem dos que amam a Deus, para a revelação do projeto de Deus, e Ele está construindo na história da humanidade o plano de redenção, se historificando, entrando assim nos corações e transformando. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se esse Deus é por nós, quem poderá se levantar contra nós? Ninguém pode nos separar desse Deus, nada. Ele fala aqui tribulações, perseguições, pandemia não está aqui, mas podemos incluir qualquer coisa que se levante. Nós estamos certos de que nem a morte pode nos separar do amor desse Deus. Isso é motivo de adorar, é motivo de agradecer,
E eu convido você nesse momento a, onde você estiver, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, agradecendo. O presbítero João Nilton vai nos conduzir a Deus em oração. E nós vamos começar esse momento abrindo nosso coração diante de Deus, adorando a esse Deus pelo que Ele é em Jesus Cristo para a nossa vida. Oremos então. Oremos ao nosso Deus. Você esteja curvando sua cabeça, sua casa, juntamente com seus familiares, que você possa buscar o Senhor, clamar o seu nome. A palavra diz que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no seu nome, Ele se fará presente. Ele está aí em sua casa, Ele está aí para ouvir sua adoração, seu louvor. E a Ele nós somos devedores para tão grande amor com que Ele nos amou. Oremos ao Senhor. Deus amado, no nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, porque apesar de indignos que somos, apesar, ó Deus, de sermos pequenos, falhos, pecadores, mas o Senhor ouve as nossas orações. Queremos, ó Pai, nesta noite, cultuar o Teu nome, clamar a Ti, Senhor, prestar, ó Deus, a nossa adoração a Ti, os nossos louvores, que sejam todos, ó Deus, para o Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, para, ó Deus, Te buscar, para, ó Deus, estar Te adorando, Pai, em espírito e em verdade. Recebe, ó Deus, este culto que estamos fazendo, que está, ó Deus, o Teu povo fazendo no seu lar, na sua casa. Te pedimos, ó Deus, que Tu chegues, ó Deus, ouvindo, Senhor, também as pessoas que não estarão ouvindo ou participando nesse momento, mas que em um breve momento estarão ouvindo através desse vídeo gravado. Que o Senhor esteja falando, Senhor, profundamente aos seus corações, que o Senhor esteja usando, Senhor, este meio, estes canais, para abençoar, Senhor, o Teu povo, aquele a quem o Senhor ama. É no nome de Jesus que nós te oramos e te bendizemos. Amém. E vamos estar louvando a Deus com um hino de cântico 147 do nosso cenário, Vencendo vem Jesus. Ele é o Senhor, aquele que reina para sempre. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa segue a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e trazer um valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa voz vem perturbar. Mas se o mal que nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade seus servos lutam por fazer os seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se com a graça do meu Deus, vencendo vem Jesus.
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu convido você a abrir sua Bíblia, se você estiver com ela. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, quando ele fala dos sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Esse hino do Inário que nós acabamos de cantar, ele fala dessa realidade na segunda estrofe. Neste mundo havemos, crente, de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, da alegria nos roubar, vencendo Jesus, vem Jesus. Jesus já venceu. Isso traz uma esperança muito grande ao nosso coração. Acompanhe comigo a leitura em Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos aguardando a glória do porvir. E a gente vê o apóstolo dizendo aqui no versículo 18 que ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção, que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir. Isso que traz consolo ao meu coração e ao seu coração nesses tempos difíceis. O que estamos vivendo agora não pode ser comparado com aquilo que Jesus Cristo preparou pela sua obra no Calvário. Ele diz no versículo 19 exatamente que a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. A criação está gemendo enquanto os filhos de Deus, ou seja, aqueles que já foram redimidos na glorificação final, não chegar na consumação dessa obra de Cristo. Essa natureza, isso que nós vemos, que está aos nossos olhos, está esperando, aguardando com expectativa. E assim, a nossa esperança é Jesus. Por isso que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus. Eu convido você nesse momento, aonde você estiver, a curvar sua cabeça, orar ao Senhor, confessando ao Senhor a sua necessidade que você tem. Talvez você esteja cansado, esteja sentindo já esgotado dessa luta. Isso faz parte dessa vida, dessa realidade, mas a promessa que nós acabamos de ler é que haverá uma glória, haverá uma coisa que não tem como comparar com as coisas que estamos vivendo, uma coisa maravilhosa, que é a presença eterna do Senhor, o novo céu e a nova terra restaurados. Então você pode orar nesse momento, colocando diante do Senhor o seu coração, pedindo renovo, pedindo perdão por aquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração à memória nesse momento. Oremos então ao Senhor. Santo Deus, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Nós não temos nenhum direito, Deus, de exigir nada do Senhor. Nós Te pedimos, Te suplicamos humildemente. Vem visitar o nosso coração nessa hora. Esses irmãos que estão do outro lado da tela, eles são Teus filhos, Teus servos, amigos nossos que estão nos assistindo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do renovo do Senhor. Nós precisamos da intercessão do Teu Espírito,
que intercede por nós de maneira de gemidos inexprimíveis, coisas que nós não temos como expressar com palavras. O Teu Espírito traduz para nós. Que o Senhor visite esses corações nessa noite. Que o Senhor traga ao nosso coração o perdão pelas nossas falhas, pela nossa inquietação, pela nossa murmuração. Senhor, perdoa-nos se em algum momento nós questionamos o Senhor, a Tua pessoa, de modo incrédulo, de modo que viemos culpar o Senhor de algo. Senhor, renova a nossa fé, renova nosso coração, renova o nosso espírito nessa noite. Abençoe, ó Deus, de um modo todo especial, cada irmão, cada irmã, cada amigo que está nos acompanhando nessa transmissão. Que o Senhor visite seus lares, visite o seu coração de uma maneira particular nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Sofrimento te causei, ó Deus. Se o meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escute, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração, amém, Senhor. Renova este pobre coração, amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, por sua grandeza, por sua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Eu convido a você a abrir ainda a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22, diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A Ele seja dado todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda abrir nosso cenário no número 32. Fala o Deus fiel. Deus fiel.
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falhará. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tu criaste na terra e nos dares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Glória a Deus, que permanece fiel, mesmo que ainda sejamos infiéis para com Ele. E ainda vamos abrir nosso cenário no cântico 165, Cuidado Divino. Cuidado Divino. Possa descansar no Senhor nosso coração e os nossos temores. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas Deus cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Não desalentos nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações,
Deus velará por ti. Deus cuidará de ti com todo amor. Jamais te deixará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Teu Pai bondoso espera aqui. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Glória a Deus. Possamos confiar sempre na providência de Deus. Ouvimos. Deus está cuidando de você. O Pai cuida dos pássaros, quem dirá dos seus filhos. Essa ocasião nós queremos meditar na palavra do Senhor, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Você pode acompanhar a leitura se você tiver com a Bíblia. Filipenses no capítulo 1, a partir do versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor fale ao nosso coração de maneira bem direta nessa palavra que é tão preciosa, inspirada por Ele, que é verdadeira. Oremos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra chegou até nós. O Senhor não só a inspirou, mas também a preservou e fez com que chegasse às nossas mãos. Ela é tão preciosa, que nessa noite o Teu Santo Espírito encha o nosso coração de gozo, de alegria, de esperança, de expectativa na Tua volta, ao nos debruçarmos nesse texto e poder aprender do Senhor, que o Senhor deseja nos ensinar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Como você tem passado esse tempo de isolamento social devido estamos vivendo essa pandemia? Alguns especialistas têm dito que
há um aumento nos casos de depressão, de ansiedade. Eu li uma matéria essa semana aqui em um site de confiança que fala-se dessa pesquisa. Outro dia eu vi uma reportagem de pessoas que estavam falando que estavam com problema no sono, que não estavam conseguindo dormir direito, com relação ao futuro, preocupadas. Como você tem enxergado a vida nesse tempo? Você tem estado ansioso, ansiosa? Tem estado desanimado ou se encontra às vezes murmurando, questionando até a sua fé em Deus? Onde está Deus diante de todas essas coisas que estamos vivendo? Você, como eu, certamente às vezes tem a sensação de frustração, de inutilidade, de incapacidade. Isso, por um lado, é bom, porque a gente vai diminuindo a autoconfiança e passamos a confiar mais em Deus. Pois bem, aqui na palavra de Deus, o seu servo, o apóstolo Paulo, inspirado por ele, estava vivendo também um momento de isolamento social. Ele estava vivendo confinado em uma prisão em Roma, e nesse momento ele tem algo para nos ensinar, e essas verdades valem para o dia de hoje. Ele quer nos ensinar a enxergar a vida na perspectiva de Deus. Antes, deixe-me falar um pouco sobre essa igreja de Filipos. Ela foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ela foi a primeira igreja plantada na Europa. Foi a porta de entrada do Evangelho na Europa, numa colônia romana que tinha o nome de Filipos, porque o pai de Alexandre o Grande conquistou aquela cidade e colocou o seu nome na cidade, né, chamada Filipos. O rei Filipe II, em homenagem a ele que tem esse nome. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos encontrar a menção dos primeiros convertidos dessa igreja, né, dessa plantação de igreja que o apóstolo Paulo estava realizando. O apóstolo Paulo chega lá com seus companheiros de missão, e ele vai para um lugar daquela cidade, à margem de um rio, que parecia ser um lugar de oração. Lá tinha algumas mulheres buscando a Deus. Havia Lídia, uma mulher que era vendedora de púrpura, era uma empresária. Ela era temente a Deus já, mas ela não conhecia o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala do evangelho para aquelas mulheres, e o Senhor abriu o coração de Lídia para crer. Ela foi a primeira convertida da cidade de Filipos. Essa mulher, ela não só foi a primeira convertida, mas ela foi batizada, e também ela fez de sua casa um núcleo para plantar aquela igreja. Ela recebia os obreiros na sua casa, e os irmãos se reuniam ali naquela casa. Ela tinha muita alegria em servir ao Senhor. Um segundo convertido também naquela cidade de Filipos foi uma jovem possessa. Essa jovem foi liberta do poder escravizador de Satanás. Uma jovem que era escravizada por alguns homens, né, que ela tinha um espírito maligno de adivinhação. Ela vivia possessa, fazendo adivinhações, e aquilo gerava lucros. E Paulo e o Silas estavam andando pela cidade, e aquele demônio falando na boca daquela menina, dizendo que eles eram filhos de Deus, que eles pregavam o reino de Deus, a salvação. Estavam falando a verdade, porque a verdade até na boca do diabo é a verdade. Mas Paulo vai, se vira e diz: em nome de Jesus eu te repreendo, sai dessa jovem, e aquela menina fica liberta. E aí Paulo já arranjou o primeiro problema. Foi ali que os seus, digamos, donos que escravizavam aquela menina e ganhavam dinheiro com isso, foram até as autoridades, o pretório romano, e ali denunciou, e Paulo foi levado para a cadeia juntamente com Silas. Mas como o nosso Deus é soberano, Ele guia todos os eventos da nossa vida. Paulo lá na cadeia, Paulo estava lá, depois de ter levado uma surra de vara, porque diz que foi com vara que eles açoitaram a Paulo e Silas, lá em Atos 16. Estava certamente todo machucado. Lá para meia-noite, o que é que Paulo estava fazendo com Silas, seu amigo, com o seu pé preso lá na cadeia, e ainda com o pé
algemado lá, naquela cadeia, naquela prisão romana, naquela colônia, que era uma colônia de Roma. Ele estava ali e de repente ele começa a louvar a Deus, cantar louvores a Deus e fazer orações. E os que estavam presos viam tudo aquilo. Certamente o carcereiro estava ouvindo aquilo e pegou no sono. Enquanto ele estava lá adorando a Deus, no meio da luta, no meio da dificuldade, veio como que um tremor, um terremoto, sacudiu com os alicerces daquela prisão, abriu as portas, caíram as algemas de seus pés. E aí foi quando o carcereiro acordou e viu tudo aquilo, ficou desesperado e ele pegou sua espada para se suicidar, porque ele sabia que as autoridades romanas iam matá-lo se ele deixasse aqueles prisioneiros fugir. Foi quando Paulo chega para ele e diz: não faça nada contra a sua vida, estamos todos aqui. E aquele homem se aproxima de Paulo, certamente já tocado pelo Espírito Santo, e ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi exatamente aquele homem que cuidou de Paulo e de Silas, lavou os seus vergões. Paulo e Silas pregaram o evangelho para a sua família, toda a sua família se converteu e foi batizada. E ali estava nascendo a igreja de Filipos, com muita perseguição, com muita luta, mas com o poder de Deus trazendo as coisas à existência, o que não existia. A fé no coração de um carcereiro, libertando uma pessoa que era escravizada pelo poder de Satanás e salvando uma mulher da alta sociedade que tinha o temor de Deus, mas não conhecia Jesus. 10 anos se passam e o apóstolo Paulo agora encontra-se preso em Roma. Foi nessa prisão de Roma que ele escreveu essa carta. Paulo escreve da prisão, a chamada Cartas da Prisão, a carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses e também Filemon. É interessante destacar que Paulo, mesmo preso, ele soube aproveitar bem o seu tempo. E nós precisamos nos questionar como é que a gente está. É bem verdade que muitos nos serviços essenciais estão saindo para trabalhar, mas há uma parte da população que está presa, confinada. O que é que a gente tem feito? Paulo, enquanto estava preso, ele escreveu aí essas cartas e encorajou o povo de Deus e esteve ali anunciando a Cristo. Que nós tenhamos essa lição logo agora de início, que aproveitemos bem esse tempo. Leia um livro, leia mais a Bíblia, ore mais, faça aquilo que você não fazia antes de desfrutar da comunhão e zelar por tempo de qualidade com a sua família. Então ele escreve essa carta aos Filipenses com 2 propósitos. O propósito que ele tinha em mente, primeiro, era agradecer àquela igreja por sua generosidade. Paulo, nessa carta, ele traz gratidão à igreja que havia mandado por Epafrodito uma oferta para auxiliar, ajudar Paulo naquela prisão. Mas não somente naquele momento aquela igreja de Filipos ajudou a Paulo. Ela ajudou a Paulo desde que Paulo passou por lá. Ele diz que ela sempre se associou a ele no seu ministério. Em outros lugares que ele foi, essa igreja era uma igreja que ajudava Paulo e cuidava de Paulo. Então ele escreve uma carta para agradecer, o primeiro propósito para agradecer e o segundo para alertar aquela igreja acerca de perigos que eles estavam enfrentando. A igreja estava enfrentando 2 sérios problemas. Um problema que era interno, que era a quebra da comunhão, estava havendo desunião entre os irmãos. Nós vamos ver lá no capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo dizendo àqueles irmãos: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores, cada um uns os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então estava havendo problema de desunião entre esses crentes lá de Filipos. No capítulo 4, versículo 2, ele roga a 2 irmãs que certamente eram daquelas que abençoavam a vida de Paulo, mas estavam com uma encrenca entre elas. Diz no capítulo 4, versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique
Pensem concordemente no Senhor. Elas estavam discordando de alguma coisa, estava tendo uma confusão ali. Mas tinha um outro problema, o problema externo, que era a questão da heresia doutrinária. Havia os judaizantes que estavam trazendo um ensino que era contrário àquele ensino libertador que Cristo havia ensinado aos apóstolos. No capítulo 3, versículo 2, ele chama esses falsos mestres de cães. Como nos dias de hoje tem muitos cães, falsos mestres, ensinando heresias ao povo. Paulo diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Exatamente porque eles estavam querendo trazer um peso sobre o povo, de algo que já tinha sido cumprido por Cristo, e que eles estavam querendo trazer a lei. Havia também gnósticos já entrando ali. Então, Paulo estava cuidando também dessa questão dessa heresia doutrinária. Mas a nota dominante dessa carta é a alegria no Senhor. Essa carta revela Paulo radiante de alegria, e é interessante porque ele estava preso em circunstâncias tensas, no meio de uma tempestade, de uma luta, e o conceito de regozijai-vos, de alegria, aparece aqui nessa carta 16 vezes. Que coisa espetacular. Ainda que preso, oprimido por circunstâncias adversas, Paulo diz assim, um brado de alegria no capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A palavra do Senhor para você e para mim nessa noite é: alegrai-vos no Senhor. Paulo não se contentou em dizer isso, ele disse: outra vez eu repito, alegrai-vos no Senhor. E ele não só disse essa vez, mas 16 vezes ele repetiu: alegrai-vos no Senhor. Então, com ação de graça, Paulo dá início à carta propriamente dita, no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aí, depois dele dar graças a Deus por a vida daqueles irmãos amados que cuidaram dele, que continuavam cuidando dele, no versículo 4, ele traz uma oração pelos filipenses. Diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em toda a minha orações. Versículo 9, ele diz: e também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Aqui, veja, o conteúdo da oração de Paulo é que o amor aumente. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que podemos aplicar essa oração de Paulo, e é uma oração que você e eu devemos fazer, que o amor de Deus aumente em nosso coração. E aí, a maneira que esse amor cresce, no versículo diz, no 9, que o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então, a maneira que esse amor está crescendo é o conhecimento acerca de Deus, o discernimento, o amadurecimento espiritual. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos, porque o que é que a Bíblia diz? Que Deus é amor. Para que esse amor deve crescer? Versículo 10 diz: para aprovardes as coisas excelentes. O que esse discernimento, essa maturidade leva a você e a mim? Escolher coisas boas e rejeitar coisas más. E ainda podemos ver para que esse amor deve crescer. No versículo 10 ele diz: para você ser sincero e inculpáveis. Ou seja, um amor que desemboca numa sinceridade e numa inculpabilidade. E ainda no versículo 10 ele diz: para que sejam inculpáveis para o dia de Cristo. Então, para que os crentes estivessem preparados, era o desejo de Paulo, para a segunda vinda de Jesus. E essas palavras servem para você e para mim também. A espera da segunda vinda de Jesus traz ao nosso coração busca por santidade, por melhorar, por reavaliar cada dia a nossa vida. Devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. E talvez essa pandemia está servindo para ver como nós somos limitados, como nós não podemos fazer projetos faraônicos
alheios a Deus, mas nós devemos entender que tudo depende do Senhor e que nossos olhos devem estar voltados para o dia de Cristo, ou seja, a segunda vinda. E com esse amor ia ser manifesto no versículo 11, dizendo: para que seja cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, uma vez que eu estou cheio do amor, eu sou cheio do fruto desse amor, boas obras, porque Cristo opera em mim e em você esse fruto de justiça, e Deus é glorificado, como ele disse lá em Mateus 5, que nossas obras brilhem diante dos homens, para que o nosso Pai seja glorificado no céu. Então, é muito curioso, mesmo que o apóstolo Paulo esteja aqui em uma situação de isolamento e confinamento, numa prisão, ele entende que sua fé deveria continuar sendo operante. Ele desafia os crentes de Filipos, ele desafia a você e a mim a permanecer firmes na fé, com o olhar para a soberania desse Deus em quem nós cremos. Paulo não enxergava a vida à luz das circunstâncias adversas, mas a partir da perspectiva de Deus. E é sobre isso que eu quero tratar nesse momento, à luz da palavra de Deus. Enxergue a vida na perspectiva de Deus. Enxergue a vida na perspectiva de Deus. Como então enxergar a vida na perspectiva de Deus? Em primeiro lugar, tendo plena convicção da segurança da salvação. Logo no versículo 6 você vai ver uma afirmação tremenda que o apóstolo Paulo traz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo diz: estou plenamente certo. Esta não é uma questão de possibilidade, ele tinha certeza experimental. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação, mas uma convicção inabalável. E aqui ele vai apresentar o agente dessa salvação, quando ele diz: aquele que começou a boa obra. Quem começou a boa obra na vida dos filipenses? Aquela menina que foi liberta, aquela mulher que estava com a vida vazia, buscando a Deus, mas encontrou sentido da sua vida, logo se alegrou e logo quis servir, hospedar pessoas na sua casa, obreiros do Senhor, e se relacionar com os irmãos. Aquele carcereiro, funcionário do império, que estava ali com a sua família alegre, foram batizados. Ele, Deus que começa a obra da salvação, Deus toma a iniciativa em nos salvar. Graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim, dependesse de você, nós não seríamos salvos. Mas o Senhor, Ele se revela a nós. O profeta diz: de longe se me deixou ver o Senhor, com amor eterno Ele nos amou e nos atraiu para si. Também mostra a natureza dessa salvação. Ele define a salvação como boa obra de Deus em nós. Boa obra de Deus, uma boa obra que Ele está restaurando a raça caída, a humanidade caída, está redimindo. Então é uma obra boa. Aquele que vivia uma vida desmantelada passa a ter uma vida acertada. Que obra boa o Senhor está fazendo. Vemos aqui também a dinâmica dessa salvação. É o mesmo Deus que começou essa boa obra em nós, que vai completá-la. Deus jamais vai deixar uma obra pela metade, inacabada. Ele ainda está trabalhando em nós. É interessante quando nós vemos essa dinâmica da salvação, Deus trabalhando em nós, porque os teólogos dizem que há 3 tempos distintos na salvação. Quanto à justificação, nós já fomos salvos. Quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, estava sendo cravado, estava sendo crucificado, Ele disse: está consumado, está pago. Ele estava declarando justo todo aquele que nele crê. A justiça dele é imputada naquele que crê nele. Então, desse ponto de vista, nós já fomos salvos. Mas tem um segundo estágio, ou seja, um tempo que é o tempo com respeito à santificação. Aí nós estamos sendo salvos. Já fomos salvos, estamos sendo salvos porque ainda somos pecadores. E o Senhor está trabalhando em nós.
Essa obra está sendo continuada. Mas o maravilhoso é ver que, com respeito à glorificação, nós seremos salvos. Por isso que Paulo diz aqui: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, essa obra de salvação será consumada. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus jamais vai desistir de nós. Mesmo nesse caos que estamos vivendo, mesmo nessa luta, Ele jamais deixará essa obra incompleta. A perseverança da salvação depende dEle, de Deus. É nesse versículo que nós temos embasado a preservação dos santos, ou a perseverança dos santos, ou seja, Deus, Ele nos salvou e nos manterá salvos. Na sua mente, nos seus decretos, a nossa salvação já está consumada. Nós lemos aqui agora há pouco, Romanos 8, 30, no momento de liturgia, que diz: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Foi lendo o capítulo 8 de Romanos que Deus me converteu, porque eu vi que a obra de Deus é completa, e é Ele que faz, não depende de mim. Quando a gente entende isso, a gente tira um peso das nossas costas, tiramos um peso, um fardo, de achar que nós temos que fazer por onde. Não, já foi feito, já está consumado. Aqui nós ainda estamos passando por dificuldade, é bem verdade, temos o peso do pecado. A gente leu lá também em Romanos 8, que a natureza geme. Os filhos de Deus estão sofrendo nesse momento, mas a glória do porvir será muito melhor, não há como se comparar. Aqui ainda viveremos em corpo de fraqueza, sujeitos a pegar uma doença, sujeitos a tropeçar em muitas coisas. Contudo, quando Cristo voltar em glória, nós seremos transformados. Essa verdade é gloriosa. Isso traz esperança ao nosso coração. Isso nos faz viver na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. E eu pergunto a você e a mim nessa noite, para que a gente reflita em nosso coração: você e eu já dimensionamos a grandeza dessa verdade? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já tentou mensurar a grandeza dessa verdade? Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem tribulações, nem angústia, nem perseguições, nem fome, nem o coronavírus. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já desfruta da segurança, dessa segurança de salvação que Paulo tinha e que ele dá a cada um que crê em Cristo, para ter essa segurança de estar plenamente certo? Você tem consciência de que necessita de um Salvador? Renda-se a este Deus, renda-se a Jesus, arrependido dos seus pecados, confessando e crendo nele como seu substituto. A justiça não é sua, não é minha, a justiça é dele, que foi colocada em nós. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado e um justo por injustos. Você vai enxergar então a vida na perspectiva de Deus, se assim você tiver essa segurança de salvação. Segundo lugar, como enxergar a vida na perspectiva de Deus? Contemplando a sua soberania nos eventos da vida. Veja o versículo 12. Acompanha aí se você tiver com a Bíblia aberta. Versículo 12, Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Que coisa preciosa. Ele diz que as coisas que aconteceram
na vida dele, tem um propósito de Deus. Então ele está defendendo aqui a soberania de Deus. Paulo passara por muitas lutas até chegar a Roma. Ele foi perseguido, açoitado, como lá na fundação dessa igreja de Filipos, açoitado com varas. Ele foi preso lá em Filipos. Ele foi preso em Roma por 2 vezes, foi preso em outros momentos. Mas em momento algum ele perdeu de vista a direção soberana de Deus em todos esses acontecimentos. Eu chamo você e chamo a mim nessa noite para juntos olhar na perspectiva de Deus para a vida. E assim vamos encontrar esperança. Paulo não considerou o seu sofrimento como fruto do acaso. Eu quero dizer para você que essa situação que nós estamos experimentando no mundo não é fruto do acaso. Paulo sabia que a mão soberana de Deus, da sua providência, guiava o seu destino e que os seus sofrimentos estavam incluídos nos planos eternos de Deus para o cumprimento dos seus propósitos mais elevados. Ele não considerou os seus sofrimentos como perseguição dos homens. Ele diz, eu sou minhas cadeias em Cristo. É interessante quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 3, capítulo 4, ele diz isso. Eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Não era prisioneiro de Roma. Não era prisioneiro do Império. Mas era prisioneiro de Cristo. Então, a providência de Deus é que todas as coisas concorrem ou cooperam para um projeto maior, um plano maior de Deus, que nós muitas vezes nem entendemos. Ele olha para o seu sofrimento como uma abertura de novos caminhos para o Evangelho. Veja o versículo 12, quando ele diz que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. E esse progresso do Evangelho, ele entendia que era Deus conduzindo os sofrimentos e a luta. No versículo 13, ele viu que foi aberto novas fronteiras de evangelização, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? Eram em torno de 8, 10 mil soldados, ela chegou a ter 16 mil, foi aumentando. Mas esses soldados eram colocados como vigilantes lá naquela prisão de Paulo, e na medida que aqueles soldados estavam lá, Paulo anunciava o Evangelho. E ia mudando de soldado, né, um rendendo o outro, e esses homens foram todos ouvindo o Evangelho. Paulo estava vendo essa situação como abertura de novas frentes de evangelização. E ele diz, todos os demais membros do palácio, ainda no versículo 13. Além dos soldados, Paulo evangelizou as demais pessoas que viviam no pretório. Por causa de suas cadeias, Paulo teve contato com outro grupo de pessoas que foram oficiais do tribunal de César. E aí eu quero aplicar para mim e para você essa realidade nesses dias. E perguntar, você e eu temos enxergado esse momento histórico da pandemia, uma pandemia global, meramente como obra do acaso? Eu creio que não. Entendendo que há um Deus soberano que governa, na sua providência, Ele está dirigindo e governando tudo para a finalidade dos seus propósitos soberanos. É interessante ver no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o Senhor dizer que não cai um pássaro do céu sem o seu consentimento. Até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Isso é providência de Deus, isso é soberania de Deus. E é interessante observar, nesses últimos dias eu tenho ouvido algumas pessoas fazendo avaliação desse momento, alguns líderes cristãos, por causa do isolamento social, nós podemos dizer que houve uma diáspora da igreja, uma saída da igreja, para o meio da internet, aí, para esses meios. Eu estou aqui falando para você, e esse vídeo vai ficar salvo, e quem sabe outra pessoa vai ver e vai ser abençoado com a palavra de Deus. Então, nós temos visto centenas de milhares de igrejas nesse momento transmitindo a palavra de Deus.
Há pessoas que não iam ao templo, que não estavam numa reunião presencial e agora têm condições de assistir, porque as igrejas foram obrigadas, algumas já transmitiam seus cultos online, mas na sua grande maioria não. Então, isso é soberania de Deus. Deus está movendo, Deus está controlando a história. E por fim, como enxergar a vida, enxergar a vida na perspectiva de Deus? Por último, aqui eu quero dizer que é colocando a sua esperança nele. Veja, no versículo 14, Paulo viveu de tal modo que estimulou os outros irmãos a falar com mais desassombro, diz o versículo 14. Na maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está falando da igreja lá, que se reunia já em Roma, os cristãos de Roma, sabendo que Paulo estava preso. Veja, é interessante que ele faz questão de dizer, os irmãos da igreja estavam sendo estimulados por Paulo, não por Paulo, mas no Senhor, porque eles entenderam que a esperança de Paulo era no Senhor. Por isso que Paulo estava ali, no meio de uma prisão, de um isolamento, de um confinamento, alegre, dizendo, brados de alegria, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não era pelas circunstâncias que Paulo estava pregando essa alegria, mas a alegria no Senhor, e é essa alegria que nós anunciamos nesse momento. Coloque a sua esperança no Senhor, porque assim você vai estar alegre. Veja, o apóstolo Paulo aqui demonstra ter essa esperança em Jesus. Quando nós olhamos o versículo 19 ao 21, nós não lemos, mas eu quero ler agora, versículo 19 ao 21. Paulo diz, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A certeza que Paulo tinha, que as súplicas, que as orações e que a provisão de Deus, na providência de Deus, do Espírito de Jesus, ia trazer a libertação para ele, como de fato trouxe, porque ele estava aqui numa primeira prisão em Roma. Ele veio a ser preso uma segunda vez, quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Mas veja, no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Veja o versículo 21, que expressão profunda. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Que coisa espetacular. Este homem que estava preso, ele tinha certeza de que aquela prisão estava servindo para ele enxergar a vida na perspectiva de Deus e ver que o Senhor ia completar a obra que ele havia iniciado. O Senhor, ele estava governando os acontecimentos, é tanto que ele entende que a conversão ou o número de pessoas que estavam ouvindo o Evangelho era por causa da sua prisão. E por fim ele coloca a esperança em Cristo. Olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. O que é que ele está dizendo? Se eu estiver vivo, eu vou estar anunciando Cristo, eu estou vivendo Cristo. Paulo exalava Cristo, a vida cheia de Cristo. Mas se ele morresse, ele sabia que estava do lado de Jesus. No momento que ele fechasse os olhos aqui na terra, ele estaria automaticamente na presença do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu finalizo fazendo uma pergunta a você e a mim. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Nesse momento difícil que o mundo passa. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Nos governos? Federal, estadual, municipal? Nós temos colocado nossa esperança em uma ideologia política, achando que ela vai resolver, vai trazer a solução para o mundo. Nós temos colocado nossa esperança na ciência, esperando que possa desenvolver uma vacina. É bem verdade que Deus faz uso da ciência, louvamos a Deus, porque é Ele o autor da ciência, mas eu não posso confiar na ciência, ou totalmente na ciência,
para a cura do Covid, dessa pandemia aí que está assolando a nação? Será apenas o uso cuidadoso de álcool em gel, máscara, que vai me livrar? Eu estou colocando minha esperança no meu cuidado que eu tenho quando sair pela rua, quando voltar para casa, ter cuidado. Isso eu não estou dizendo que você deixe de fazer, continue tendo cuidado. Eu trouxe minha máscara, está aqui do lado. Eu não usei para ficar melhor para falar, mas depois eu coloco para sair. Mas o que eu estou dizendo é que nossa esperança não deve estar centrada nos recursos humanos. E muitas vezes nós estamos confiando nos recursos humanos. Em quem você tem colocado a sua esperança? Se quisermos enxergar a vida na perspectiva de Deus, nós precisamos confiar na sua obra. Uma obra de preservação da nossa salvação eterna. Não é por você, não é por mim, é por Cristo Jesus. Pela obra que Ele iniciou, Ele vai completar, Ele vai trazer a glorificação final, o dia em que nos encontraremos com Ele, e viveremos para sempre com um novo céu, uma nova terra restaurada para a glória dEle. Nós temos que contemplar a soberania deste Deus nos eventos da vida. Eu não acredito em acaso, eu acredito numa providência, que todas as coisas, como lemos em Romanos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo seguinte diz que é para nos tornar mais parecido com Jesus. Então, tudo isso Deus está trabalhando em mim e você. Portanto, coloquemos nossa esperança nele. Eu quero orar nesse momento, enquanto o presbítero João Nilton vai se direcionar para conduzir um cântico, encerrando esse momento de transmissão. Mas eu quero que você ore aí onde você estiver nesse momento. Ore ao Senhor, pedindo esperança. Ore ao Senhor pedindo capacidade de enxergar a soberania dEle nesse tempo. Nesse momento difícil, você enxergue pelas lentes da palavra, pelas lentes do que Deus disse, não do que estão dizendo. Vamos orar por cura, por libertação dessa pandemia, que o Senhor venha restaurar as nações. Oremos então. E nessa oração nós queremos orar também pelo nosso pastor Rogério, nosso amado pastor. Está no momento de recuperação de uma leve paralisia facial, que foi, graças a Deus, não ficou sequelas, mas ele está agora em um tempo de tomar medicação e fazer os exercícios e repousar. E nós louvamos a Deus porque ele está bem. Mas queremos orar para que ele fique inteiramente restaurado e volte a estar aqui ministrando a palavra. Oremos então. Eterno Deus, Senhor soberano sobre nossa vida, nós te adoramos, te bendizemos. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu Jesus. Louvamos o teu nome porque o Espírito Santo aplicou essa obra em nosso coração. Nessa hora, o Senhor visite o coração de cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, trazendo a esperança em Cristo Jesus. Senhor, nós te pedimos, enche o nosso coração de esperança para iniciarmos essa semana, não assustados, temerosos com os números que ouvimos, com as notícias que ouvimos. Nós queremos também pedir, Senhor, por aquelas famílias que estão enlutadas. Quantas vidas já foram ceifadas? Nós te pedimos, Senhor, acalenta os corações que estão em luto, Senhor. E visita também aqueles que estão, ó Deus, enfrentando esse vírus, que já estão contaminados. Passa com a tua cura, em nome de Jesus nós clamamos. Restaura, se o Senhor quiser, o Senhor pode, nós não ordenamos, nós te pedimos. Oramos por aqueles que estão trabalhando na saúde de um modo tão especial, lidando com pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis. Renova eles, Senhor. Abençoe suas vidas, dê livramento. E todos os demais profissionais que estão envolvidos em um trabalho essencial. Restaura essa nação, Deus. Restaura a nossa cidade. Restaura as nações. Que o Senhor visite com a tua graça, com a tua misericórdia, como foi no passado. Quando o teu povo estava no cativeiro, o Senhor levantou a restauração, o Senhor trouxe de volta, o Senhor restaurou momentos que o teu povo foi ferido por pragas,
o Senhor trouxe livramento. Nós oramos pedindo isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando novamente o cântico Cuidado Divino, 165. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Se do teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres sem temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Glória a Deus. Nós queremos lembrar das atividades que vão continuar online, as transmissões. Terça-feira, às 19h30, terá aqui nesse canal mais uma transmissão com a ministração da Palavra de Deus. No domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e a palavra sendo exposta aqui nesse mesmo canal. E à noite, 19 horas também, a gente vai ter mais um momento de culto ao Senhor. Lembre de seguir e compartilhar o canal. Eu estava olhando hoje, nós estamos faltando em média 250 pessoas para completar 1.000 inscritos no canal. Eu fiquei maravilhado com isso, porque nós temos, eu vejo algumas outras instituições que têm muito mais membros e que não têm 500 seguidores. E aqui já estamos com quase 800 seguidores. Então, obrigado você que já foi lá e curtiu a página e apertou no sininho para ser notificado. Mas se você ainda não fez isso, faça, que vai ser interessante a gente chegar a 1.000 ou passar de 1.000 para o vídeo ter uma melhor aceitação no canal do YouTube. Temos aqui os pedidos do chat que foram anotados aqui. Oração pela recuperação do pastor Rogério, oração por a irmã Penha, que irmã da Graça Duarte, que se recupera de uma cirurgia. Oração também por Leonardo, que sofreu um infarto e está em tratamento de saúde. E orar também pela irmã Ana, que está em luto pela morte do seu filho. Então, nós vamos estar
orando nesse momento e já encerrando essa transmissão. Ore mais uma vez ao Senhor, apresentando a Ele esses pedidos e os seus pedidos, se porventura não foram citados aqui. Deus bendito, nós queremos te agradecer porque o Senhor é soberano sobre os acontecimentos da nossa vida e o Senhor está cuidando do pastor Rogério. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que ele seja completamente restaurado para a glória do teu nome. Que o Senhor use a medicação e o tratamento para que ele esteja bem e continuando servindo ao Senhor com alegria. Oramos por Penha, que o Senhor ajude na recuperação dessa cirurgia, o Senhor a restaure. E pedimos que o Senhor seja glorificado nesse momento na vida dela. Pedimos por Leonardo, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa tocando em seu coração, tratando, ó Deus, de sua alma. Cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também por a irmã Ana. Deus, tu sabe que tua serva está vivendo um momento de luto, de dor, pela perda do seu filho. Mas nós sabemos que o Senhor, no meio de um velório, disse que a morte não era o fim. Que o Senhor traga esperança ao coração de tua filha. Que nós venhamos entender que em Jesus Cristo nós seremos ressuscitados e viveremos eternamente com o Senhor. E assim nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê uma semana cheia de livramentos, abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana.